Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 21, quarta-feira de janeiro, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhe o nosso vídeo análise e informações do mercado financeiro para um amigo de vocês, tá pessoal? Hoje nós tivemos um dia basicamente direcional, né, pessoal? Então, hoje foi um dia direcional, principalmente para a bolsa. Hoje nós tivemos o Donald Trump, né? Ele discursando ali no fórum em Davos, né? Fórum econômico, falou que não cogita usar forças armadas na Groenlândia e também puxou a orelha do Powell, né? Falando que ele é incompetente, ele mais um diretor lá dentro, né, do Fed e que precisa baixar a taxa de juros. Isso aqui, pessoal, produziu um movimento bem interessante, tá? Foi basicamente esse movimento aqui no câmbio, né? E na bolsa foi muito bom para as bolsas no mundo todo, né? Elas aliviaram, né? Elas ficaram um pouco mais leves. Os compradores eles atuaram realmente na abertura do mercado americano, né? O Trump ele começou a falar, deixa eu ver o horário que ele falou, mais ou menos, mais 11 horas, né? 11 horas ele começou a falar aqui, 10h30, 11 horas, e aí como ele falou do Powell, isso aqui foi muito bom, né, para a economia. Não tendo a guerra, ele disse que não vai usar a força, né, a força armada, mas sim a diplomacia. Isso aqui foi muito bom para as bolsas, tá? Setor de energia tá um pouquinho mais flat, né, galera? Ele tá um pouquinho mais flat, mas na alta, tá? Metais meio que subindo, né? Subindo com um pouquinho mais de força, principalmente o ouro, mas a prata devolvendo parte do movimento, né, de alta, que eles estão em máximas históricas, né, pessoal. E mais o nosso minério de ferro que ficou flat, né, flat para queda, né. Então ele estava 0,30, 0,40 de queda, tá? Então, galera, começar aqui pelo nosso win, né? Pela nossa bolsa aqui. Primeiro, que nós já rompemos a máxima, né, no preço futuro. No preço à vista, galera, a gente basicamente começou, né, na máxima de mercado que ele tinha feito ontem, né? Então, nós estamos renovando a máxima e o número a ser vencido é o 170 mil, né? 170 mil vai ser um pouquinho mais trabalhoso para nós passarmos desse número, né, galera? Tá, então a gente viu que hoje deu tudo certo, né, para a bolsa. Olha só, juros caindo, então os juros tá caindo perto de 0,9, 1%, principalmente a ponta mais longa tá saindo na frente, tá? E a ponta média, a ponta curta também, né? Ponta média, a ponta curta ela tá um pouquinho mais flat, mas mesmo assim tá caindo, né? Alguns vértices estão caindo. E basicamente os juros, né, impulsionou ainda mais essa movimentação do nosso mini índice, né, e da bolsa. Galera, começando aqui, a gente teve uma movimentação mais forte, né? Uma movimentação mais forte, tá? Logo no primeiro 2 minutos, né? Ele saiu aqui, né? Do ajuste de ontem também do POC. Aqui eu senti que ele poderia correr, né, pessoal? Então aqui o movimento assim já procurando 1%. Partiu basicamente do zero, tá? Ele partiu assim na origem do 0%, já veio para 1%. Ele carregou essa liquidez, tá, pessoal? Carregou essa liquidez, deixou uma liquidez aqui e aqui eu entendi que poderia ser sim uma compra, tá? Poderia ser uma compra um pouco melhor, né? Mas um pouco mais arriscada, porque aqui a gente está na máxima do nosso. Essa aqui é a nossa máxima, tá? A gente chegou hoje. Ontem já tinha chegado o nosso à vista, que é o Ibovespa, mas o futuro ainda não, né? Já estava por ser vencida. Ele passou, né? Então
ele passando essa movimentação aqui, né? Carregou a liquidez. Aí a gente tem aqui, para mostrar um pouco melhor para vocês, é essa aqui a abertura. Olha a abertura do mercado à vista brasileiro. Tudo na alta, pessoal. Hoje não tinha venda. Hoje era só compra, né? Os DIs, essa movimentação do DI que eu explicar aqui para vocês, um pouquinho mais interessante. Olha só, DI eles caíram, tá? Eles caíram e depois eles renovaram a mínima, né? Quando eles fizeram essa movimentação de voltar um pouco, né? Renovar a mínima e depois renovar, né? Porque carrega a liquidez, pessoal. Ele bem, a verdade que seja dita, né? Um mercado não é uma linha, mas sim níveis, né? Níveis horizontais de preço. Então ele renovou a mínima, né? Voltou lá na maior liquidez, depois renovou de novo. Isso aqui é tendência de baixa, tá, pessoal? Então, o mercado ele só seguiu para baixo do nosso juros, né? E a nossa bolsa só foi para cima. Então tá aqui a abertura, né? Tudo para cima. Os juros, aliás, juros para baixo, né? As ações para cima, tudo para cima, né, galera? Tudo. ETF, né? E também os nossos índices, né? Tudo para cima. Isso aqui, galera, seria interessante, seria uma compra, né? Interessante aqui procurar algum estágio de compra aqui para a gente ficar um pouquinho melhor posicionado e vir desafiar essa máxima. Mas eu achei interessante essa compra aqui, que ele voltou numa liquidez. A gente tem ele deixou liquidez, né? O mercado ele vem deixando liquidez, ele vai fazendo pequenos pullback, volta às vezes não volta na liquidez, faz uma liquidez, faz um pullback nela para vir retomar e desafiar a máxima. Então nós temos que esperar esses tipos de gatilho para entrar no movimento, né, e tentar segurar, porque hoje a agressão na compra estava muito forte, e no dólar a agressão de venda, né? Então, movimentação de alta, né? A gente fez essa liquidez, foi bem interessante, né? Essa movimentação dessa liquidez, e aqui nós estamos no 170 mil, né? Aqui, ó, 170 mil, né? Então fez uma movimentação, né? Voltou um pouquinho mais embaixo, quase procurou essa média. E aqui eu achei bem interessante ele ter tocado, né? Que é isso que eu chamo isso aqui trade de livro. Ele cria liquidez, né? Então ele vem puxando a liquidez, né? Ele meio que lateraliza um pouco aqui, mas ele volta na liquidez, e aqui a gente tem um preço de aceitação, né? Aceitação, rejeição e rejeição. Nem na aceitação ele chegou a vir, né? Então ele só fez aquele trade de livro, né? Que eu chamo, que dá aqui a nossa compra para já vir retomar a máxima. Então ele foi mais um pouco, inclusive 2,3 de alta, né, galera? Movimento bem forte hoje. E com a abertura do mercado americano, aí sim, né? Aí sim essa movimentação foi mais ferrenha, né? Foi mais forte. Olha aqui o saldo, né? O fluxo de dinheiro aqui, né? Então uma movimentação bem compradora na abertura do mercado americano. Deixa eu mostrar aqui, né? Principalmente o nosso EWZ, tá? Então o EWZ ele já abriu com um gap de alta, né? Carregando a liquidez para níveis mais acima, tá 2,80 de alta, e o BR Titãs, né? Abriu no gap de alta, né? Gap de alta, fez uma movimentação com topos e fundos ascendente, né, galera? Movimentação de alta, né? Franca de alta, tá 2,54 de alta. Então hoje foi só compra, né, galera? Hoje foi só realmente compra, não tem nem o que falar aqui, né? Essa liquidez, né, inclusive na abertura do mercado, né, que o Trump já tinha falado que não ia atacar, aí sim, né, o mercado acompanhou as bolsas lá fora, né? E depois ficou um pouquinho mais lateral, mas mesmo assim retomou, né, a máxima que ele já tinha feito. Então aqui nós estamos no 171.500. Mas nada a se fazer, né, galera? Talvez nós tenhamos, né, porque tem uma liquidez bem interessante aqui. Talvez ele toque aqui e dê uma modalidade scalp, né, uma compra. Mas o mercado ele tá agitado para compra.
No dólar, galera, a gente teve até uma compra, né? Mas hoje era basicamente venda, né, galera? Porque também nós temos que ver que o nosso DXY ele tava meio que no zero, tá? Então, o nosso dólar ele tava meio que no zero. E os nossos pares, né? Então a gente tem as moedas mais fortes, moedas emergentes. As moedas emergentes, elas estavam meio que flat, 0 a 0 e um pouco perdedoras, né? E também as moedas mais fortes estavam um pouquinho mais perdedoras, tá? Só que essa perca ela se salientou depois das 10h30, né? Depois que os juros de 10h30, 11 horas, aí sim, né? O mundo todo, basicamente, ele ficou perdendo para o nosso real, tá? Então o real hoje ele performou bem perante o Forex, né? O nosso Forex internacional, tá? Então o dólar ele já começou aqui, né? A gente tem aqui, primeiro, opa, deixa eu ver aqui, um pouco mais em cima, né? Nós temos o nosso ajuste aqui, ajuste máximo da CME, mínimo da CME, tá? O nosso POC de ontem, tá? Parâmetro de abertura, taxa mínima de câmbio, taxa máxima de câmbio. Ele já abriu com um leve gap de alta, de baixa, aliás, de 5 pontos, né? E fez uma movimentação já procurando a nossa mínima da CME. Aqui até tinha uma compra, né? E o nosso alvo seria essa possível liquidez, no qual foi que ele tocou, né? Então, o mercado ele fez uma movimentação que nós poderíamos vislumbrar a máxima da CME, né? Mas a movimentação foi o contrário, né, galera? Por isso que eu falo para vocês, quando vocês especularem no câmbio, né, no câmbio, principalmente nessa primeira 1 hora, as nossas operações elas têm que ser em busca a partir de 3 a 5 pontos, tá? A gente coloca no bolso e já faz parcial, né? E arrasta nosso preço para o break-even, ou seja, para o zero, para nós não perdermos mais nenhum dinheiro, né? Porque o câmbio nós temos que ser um trader mais a risco do que na nossa bolsa, tá, galera? Então ele fez uma movimentação, né? Começou a ficar aqui perto da mínima da CME. Então quando ele faz esse movimento, né? E os nossos forex, né, arrefecendo perante o real, eu achei que ele era melhor ele perder, né? Essa zona aqui, né? Então ele deixou uma liquidez aqui e fez o preço futuro abaixo, né? Se ele fez o preço futuro abaixo, inclusive, eu digo aqui para vocês que seria mais interessante já pensarmos a venda, tá? Então ele puxou, né? Preço futuro mais abaixo, ficou trabalhando até que um pouco mais comprador, não conseguiu passar dessa liquidez que ele tinha colocado aqui, que está no 370, né? 370. E depois fez o segundo preço futuro aqui embaixo, né? Aqui a gente tem o spot, o segundo spot, tá? Segundo spot e aliás, taxa à vista aqui é o segundo spot, né? Deixa eu apagar e redesenhar. Deixa eu aumentar aqui para nós melhor, né? Então tá aqui, né? Então a gente tem o primeiro preço futuro, primeiro spot do dia, segundo preço futuro, segundo spot do dia, segunda taxa à vista, né? Então como é que funciona? Aqui a gente inclusive tem as nossas médias, né? Que eu coloco 10 minutos antes porque é aí que os players começam a fazer um aporte, né? De uma movimentação um pouco mais agressiva para influenciar no preço da Petax, né, galera? Então isso aqui nós já conversamos, né, pessoal? Então ele estava fazendo pequenos mergulhos, né? Ele vinha para o preço futuro, interagiu com o spot, depois voltou para o preço futuro e buscou a vista, tá, galera? Aqui a gente não teve nenhuma movimentação de aqui algum tipo de engatilho para a gente buscar para o preço futuro, mas essa verdade aqui que quando o Trump ele falou, né, da taxa de juros, né, e aqui já são 11h30, abertura do mercado americano, o Trump ele já tinha meio que falado do Powell e da taxa de juros, né? E que não iria mais tacar ou
que foi veiculado que ele ia atacar, que não era isso que ele queria. Isso aqui foi muito bom, né, para bolsa, no caso, né? E o nosso câmbio ele conseguiu realmente, conjunto com o Forex, tá? O real começou realmente a ganhar força. E nos outros pares ele começou a chegar a 1%, né, galera? Conforme eu falo aqui para vocês, olha só, né? Então, tá ganhador, né? 1% em cima das moedas mais fortes, né? E também em cima das moedas emergentes. Então ele começou a ficar realmente ganhador. E esse aqui foi desalavancando o nosso câmbio, né? Ou aumentando mais a pressão, né? A pressão vendedora, olha só, no fluxo de dinheiro. Tava praticamente tudo para baixo, né, galera? Então, ele fez o segundo, né? Petax Futura. E aqui, galera, eu achei que seria mais interessante a venda para dar esse mergulho aqui, né? Se fosse possível, trazer para o nosso preço à vista, né? Segundo. Depois ele fez aqui, trabalhou aqui no 340, né? A gente tem aqui o nosso 340, uma movimentação interessante para de novo buscar o preço futuro, tá? Mas aí ele voltou no spot. O que eu acho que seria interessante? Que ele viesse fazer o nosso trade de livro, né? Então tá aqui o preço futuro, né? Ele retorna um pouco, ele parou aqui no spot. Ele podia ter vindo tocado por baixo para dar aqui, sim, né? Esperar algum gatilho de venda para vir buscar o preço futuro, né? Então ele fez essa movimentação, né? Conseguiu buscou hoje de novo a taxa, né? A nossa Petax final, que é o spot do dia, né? Então ele fechou a simetria e possivelmente ele vai fazer o nosso ajuste, né, abaixo do preço futuro. Ontem ele fez um pouco acima, né? Ele só fez um pouco acima, eu acho que um ponto. Mas hoje eu acho que ele possivelmente ele vai fazer também abaixo do preço futuro, né? Talvez ele pode cair um pouquinho mais, tá? Eu acho que a melhor compra aqui seria no 25, né? Talvez aqui no 25 seria uma compra de risco mais interessante, tá? Na modalidade scalp. Mas a venda melhor seria se ele voltasse aqui no preço futuro, né? Para retomar, para a gente tocar de novo no preço à vista, né? Então basicamente foi isso, galera. Eu desejo a vocês excelente trade. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!